They're playing basketball. We love that basketball. Olá, sejam todos bem-vindos à 21ª edição do nosso podcast semanal sobre NBA, o Brasquete. Hoje eu tô aqui com o Ângelo para o nosso último episódio sobre as análises da temporada passada e previsão para essa temporada dos times da NBA. E hoje a gente finalmente chegou ao topo da Conferência Leste. O meu destaque de hoje é que para os Wizards irem muito bem nessa temporada, melhor do que na temporada passada, o John Wall vai ter que realmente fazer mágica. E fala, Ângelo. Salve Pedrão, salve ouvintes do Brasquete. O meu destaque para o podcast de hoje é que na temporada passada já tinha sido aberta a caça à águia. E pelo visto o tiro pegou em cheio. A previsão para a próxima temporada é que o Hawks despenque. Então vamos no estilo run and gun do Golden State aqui, começar rápido o programa de hoje. Mesmo que não venha mais ninguém, ficamos só eu e você. Fazemos a festa, somos do mundo, sempre fomos bons de conversar. Ângelo, já que você puxou o assunto da águia, vamos começar hoje com você por eles, o Atlanta Hawks. Beleza, Pedrão. O Hawks ele ficou em quinto no leste na temporada passada, com um recorde de 43 vitórias e 39 derrotas. A equipe titular do Hawks no começo da temporada passada tinha o Dennis Schroeder, o Kent Bazemore, o Kyle Korver, o Paul Millsap e o Dwight Howard. A equipe do Hawks foi a quinta equipe mais velha da liga, com 27,9 anos de média, e foi uma equipe que surpreendentemente tomou mais pontos do que fez. Fez 103,2 pontos e tomou 104 pontos por jogo. O Hawks não soube aproveitar também muito bem seus arremessos, tendo 45,1% de field goal. A temporada passada para o Hawks começou com a perda de uma das suas principais estrelas, o Al Horford, que é um jogador que a equipe do Hawks já vinha sendo temporada a temporada desmontada. A perda do DeMarre Carroll por meio de um contrato que ele acabou indo parar na equipe do Raptors. A equipe trazendo o Dwight Howard para poder substituir o Horford no garrafão. A equipe trocando o Jeff Teague para o Pacers na off-season e dando a titularidade da posição 1 de vez para o Dennis Schroeder. O Hawks passou por muitas mudanças já para o começo da temporada passada, mas foi uma equipe que conseguiu manter ali no Kent Bazemore mais inspirado, na ascensão do Paul Millsap como verdadeiro franchise player e na manutenção sempre muito boa do Mike Budenholzer do elenco. A equipe conseguiu, sem muito brilhantismo, mas conseguiu manter as boas campanhas que vinha repetindo e fazer novamente uma caminhada para os playoffs. O destaque veio porque a equipe acabou conseguindo despontar com bons valores, como o Tim Hardaway Jr. e também tem o armador, deixa eu lembrar o nome, o Michael Delaney. Também foi um jogador que acabou surpreendendo bem, junto com o Taurean Prince, ajudando a equipe no banco, trazendo uma consistência também para a defesa do time. O ponto fraco do Hawks continuou ali na reserva para o garrafão, principalmente com o Mike Muscala sendo muito utilizado, um jogador muito fraco. E a equipe foi uma equipe que não demonstrou muito show ao longo da temporada, foi uma equipe bem regular. E naquela oscilação que foi o leste, a equipe naquela briga ali pelas vagas apertadas acabou não conseguindo mando de quadra, mas ficou em quinto lugar e se colocou na primeira rodada para enfrentar o Washington Wizards. Acontece que
A genialidade do Wall e do Bill somados com um bom time de apoio, que, como o Pedrão vai falar, também pela emergência do Otto Porter, a equipe do Hawks se mostrou, por mais que tivesse na época o garrafão com Millsap e com Howard, se mostrou uma equipe sem muito poder de fogo, sem muito poder de reação. Mãe, fechei. O Dwight Howard fez uma série ruim de playoffs. Cada vez mais a equipe do Hawks se caminhou para um Paul Millsap muito sobrecarregado. E vale ressaltar também que a equipe perdeu o cover no meio da temporada. O cover que acabou sendo trocado para a equipe do Cleveland Cavaliers. Ou seja, a equipe do Hawks sofreu bastante com esse período de desmanche do seu elenco, realmente. Isso culminou com a derrota na primeira rodada dos playoffs para o Washington Wizards. O Washington venceu em 6 jogos, a equipe do Hawks. Na movimentação da off-season, a equipe do Atlanta Hawks sofreu novamente um seguido desmanche. A equipe decidiu abraçar de vez a etapa de reformulação e acabou trocando o Dwight Howard e perdendo o Paul Millsap, que foi para o Nuggets, perdendo o Sefolosha, que foi para o Jazz, o Hardaway Jr., que foi para o Knicks, o Calderon, que foi para o Cavs, o Mike Scott, que foi para o Wizards, e acabou também não renovando com o Mike Dunleavy e com o Chris Humphries. Nessas trocas todas, vieram na troca do Dwight Howard, chegaram para a equipe do Atlanta o Marco Bellinelli, o Miles Plumlee, e a equipe selecionou no draft também o John Collins e o Tyler Dorsey. O grande assinatura do Hawks na agência livre, que foi uma surpresa também, foi um contrato muito bom, foi a equipe assinar quando o Dwayne Dedmon teve uma boa temporada na equipe do San Antonio Spurs, mas como a gente pode ver por essas movimentações, a palavra que define o Hawks no momento é rebuild. O Hawks viu que aquela fórmula que a equipe tinha com seus veteranos de uma equipe bem entrosada não ia ser suficiente para poder vencer o Cavs no leste. E a equipe acabou abdicando desse poder de fogo maior e resolvendo dar um passo atrás para tentar dar 2 passos para frente no futuro. A equipe vai apostar numa base mais jovem e vai cumprir os contratos mais pesados, como o do Kent Bazemore. A base projetada para o Hawks da próxima temporada tem o Dennis Schroeder na armação, o Kent Bazemore na ala armação, o Taurean Prince na ala, o Mike Muscala na ala pivô e o Dwayne Dedmon no pivô. No elevador do basquete, não tem como não falar que o Hawks não vai cair. O Hawks é uma equipe que agora vai tomar um golpe brusco. De uma equipe que disputa playoffs para uma equipe que deve ser figurinha carimbada na loteria do draft nas próximas temporadas. A equipe deve passar por um processo em que o Mike Budenholzer vai ter que mostrar mais uma vez o seu bom trabalho e implementar a filosofia toda de novo que vinha fazendo sucesso. Tempos difíceis para a equipe do Atlanta. Pedrão, a minha pergunta para você sobre o Hawks é que o Dennis Schroeder, como que ele se encaixa nesse futuro que o Hawks está tentando construir? Afinal, das últimas temporadas, se for ver dos caras grandes assim, só sobrou ele. Bom, Ângelo, o Schroeder, ele parece um cara que tem muita personalidade, né? Até porque você vê, fisicamente, quando a gente olha pra ele, o cabelo dele já chama muita atenção, né? E ele conseguiu fazer o time acreditar nele a ponto de se livrar do Jeff Teague, que já foi All-Star pelo Atlanta Hawks. Então, dá pra gente ver que a diretoria do Hawks está querendo nele como até mesmo um franchise player para esse time no futuro. Ele é um ótimo armador. Não sei se é um armador para você confiar um time. Talvez ele possa ser, sei lá, o segundo cara do time ali.
Mas ao meu ver, a diretoria confia nele como franchise player. E, bem, pelos jogadores que estão no elenco hoje, seria o mais indicado para se fazer isso, né? Eu concordo com a sua opinião. Eu também acho que o Schroeder é um bom jogador, mas precisa de um complemento. E que tá. É como eu disse, os tempos estão sombrios pro Hawks, pelo visto. E ninguém, depois, se for nos podcasts passados, eu não sou pai de Ná, não, mas eu falei que o Hawks ia cair, então agora aceitem. Seguindo em frente, o Pedrão vai falar do quarto colocado do leste na temporada passada, os mágicos da capital, Washington Wizards. Make some noise, 'cause it's time for your Wizards! Bem, Ângelo, o Wizards teve o recorde na temporada passada de 49 vitórias e 33 derrotas. Um recorde até bem próximo ali dos 3 times do topo, ficando só 2 vitórias atrás do Cavs e do Raptors e 4 vitórias apenas atrás do Boston Celtics, que foi o líder da conferência, né? O time do Wizards teve uma média de 26 anos de idade, que é uma média razoável para os padrões da liga, e acertava 47,5% dos arremessos de quadra. Tá? O time fazia 109 pontos por jogo e tomava 107, que daí uma margem boa de 2 pontos. Na temporada passada, o Wizards foi um time que entrou até um pouco desacreditado na temporada. Ninguém... até se falava que o Wizards poderia ser um time de playoffs, mas quem sabe brigando pela 6ª, 7ª posição. Também contando com a força de outros times que decepcionaram um pouco, como o próprio Nova York Knicks, o Charlotte Hornets, né, o Detroit Pistons. Mas o que aconteceu foi que esses times que teoricamente iriam competir não conseguiram jogar bem, e o Washington, pelo contrário, conseguiu jogar muito bem. Foi uma temporada muito mágica do John Wall, não só na temporada regular como nos playoffs, jogou muito, né? O Bradley Beal, lembrando, na temporada passada o time saía jogando com John Wall, Bradley Beal, Otto Porter Jr., Markieff Morris e o Marcin Gortat, né? Gortat é um jogador que já está há bastante tempo no Washington, é um pivô sólido, não é dos melhores da liga, não é muito atlético, não é muito especial em nada, mas é um jogador interessante, é um jogador bom para você no elenco, né? Que é um cara que não é muito caro, mas faz bem bastante coisa, né? O John Wall teve essa temporada mágica de All-Star, que ele já era bem sacramentado como All-Star do Leste, mas agora realmente se firmando ali, pra mim, como o melhor point guard do Leste, tá? Além disso, o Bradley Beal, digamos que ele teve 2 temporadas, uma temporada antes do All-Star Game e outra depois. Mas no All-Star Game ele foi um jogador bem apático, jogando pro gasto, né? E já depois do All-Star Game ele meio que sentiu não ter ido pra lá e jogou muito, tanto na defesa quanto no ataque. Terminou com uma ótima média de pontuação. Mas a maior surpresa do time foi o Otto Porter Jr., que é um jogador que, quando você pega as estatísticas brutas dele, não são muito vistosas, não são muito altas, nem nada disso. Mas quando você pega os números que a gente pode dizer que seriam os números traduzidos, ou seja, os números aplicados, estatísticas mais refinadas, como, por exemplo, a porcentagem de field goal que ele deixa o oponente fazer, entre outras, ele é um dos jogadores que tinha essas melhores estatísticas na liga. E esse foi o fato que levou a despertar o interesse do Brooklyn Nets pelo Porter. E nessa off-season ele era um free agent restrito, ou seja, o Washington Wizards tinha direito de cobrir propostas que fizessem a ele. O Brooklyn fez uma proposta de um contrato máximo para ele, e o Washington não viu-se obrigado a cobrir o contrato, ou seja, pagou o contrato. Sendo assim, perdeu muito espaço no seu cap, porque agora tem 3 contratos muito altos, o do John Wall, do Bradley Beal e do Otto Porter. Mas era muito importante para o time segurar esse jogador, porque é um jogador que realmente tem muito teto para crescer. Quando a gente fala do time nos playoffs, teve uma ótima participação nos playoffs, como o Ângelo disse,
passou na primeira rodada pelo Atlanta Hawks e nas semifinais de conferência pegou o Boston Celtics e o Boston só conseguiu ganhar do Washington em 7 jogos, né? Com o John Wall jogando muito. Talvez o que faltou... Uma das melhores rivalidades da última temporada. Sim, foi muito bom, os jogos muito bons. John Wall, o confronto ali John Wall com o Isaiah Thomas. O Isaiah Thomas tinha acabado de sofrer a questão da morte da irmã. Foi uma série muito boa, né? E o que acontece é que talvez faltou pro Washington um banco. A gente falou bastante aqui nos nossos programas de playoffs. O time se movimentou durante a temporada para trazer o Brandon Jennings do Nova York Knicks e o Bojan Bogdanovic, né? E esses jogadores simplesmente não fizeram o que era esperado deles nos playoffs. Eles eram os principais líderes do banco e não compareceram, né? Para essa temporada, o Washington, exatamente pelo fato de ter renovado com o nosso querido Otto Porter, não teve tanta grana para gastar e por isso simplesmente manteve o elenco, porque ele perdeu o Trey Burke, o Brandon Jennings e o Bojan Bogdanovic e repôs esses jogadores com o Jody Meeks, o Mike Scott, o Chris Jenkins e o Tim Frazier, que se a gente parar para pensar são jogadores assim, eu até acho que os que saíram são um pouquinho melhores, mas eles não deram certo no Washington e trazer um sangue novo é importante, né? Mas repuseram assim, trocou 6 por meia dúzia, né? Foi bem igual. Nenhum desses jogadores é de impacto, a maior impacto mesmo foi a renovação do Otto Porter. E com isso, o time titular projetado para a próxima temporada é o mesmo dessa que se passou. John Wall, Bradley Beal, Otto Porter, Markieff Morris e Marcin Gortat. No elevador do basquete, para mim, o Washington, por ter mantido a base, o técnico, tá tudo certo. Eu digo que o Washington ou ele vai se manter na 4ª posição ou ele tende a assumir a 3ª posição. E eu já me explico por quê. Terceiro colocado, o Toronto Raptors. O Ângelo vai fazer a análise daqui a pouco sobre eles, mas eles acabaram de renovar o contrato do Ibaka, do Kyle Lowry. O DeMar DeRozan também já está com um contrato longo engatilhado aí. E na minha visão, esses jogadores não tem que se provar para renovar contratos. Então talvez seja uma temporada que eles não vão entrar tão focados na temporada regular, né? Pelo menos. E com isso vai sobrar uma oportunidade para o time do Wizards crescer. Mas também ele tem que abrir o olho, além do Toronto Raptors, para o time do Milwaukee Bucks, que vai incomodar o Washington, né? Bem, Ângelo, a pergunta sobre o Washington Wizards para você é especificamente sobre um jogador, o nosso querido Bradley Beal. Eu considero o Bradley Beal um dos melhores shooting guards da liga, é uma posição bem defasada, e juntamente com o John Wall, eles fazem um dos melhores backcourts da liga. Você acha que eles são o melhor backcourt da liga? Olha, Pedro, eu acho que eu não vou cravar que eles são o melhor backcourt da liga, porque a dupla formada pelo Curry e pelo Thompson me agrada muito. E eu acho que... eu também gostava bastante do par que o Tony Parker formava com o Danny Green. Pode parecer assustador, não para o melhor backcourt da liga, mas eu também achava que no auge eles eram sólidos. Também me agrada o Kyle Lowry e o DeMar DeRozan, mas eu posso dizer assim que no pau a pau, eu acho que o Wall e o Beal, eles disputam diretamente com o Curry e com o Thompson a questão do melhor backcourt da liga. Eu acho que são jogadores que se complementam bastante. O Wall é um armador espetacular, um infiltrador espetacular. E o Beal é um jogador que, apesar de não ser o meu tipo de jogador preferido, já que ele é basicamente um pontuador, mas é um jogador que se complementa bem com o Wall e mostrou não ter medo de decidir quando a situação aparece na frente dele, como foi nos playoffs. Ele parece que do All-Star Game para frente, como você falou, deu um salto qualitativo muito importante. E
se mostrou um jogador que pode estar inclinado a dar passos maiores na carreira. Ou seja, o resumo dessa novela toda que eu falei aqui é que melhor backcourt do leste, eles disputam com a dupla do Raptors. Melhor backcourt da liga, disputam com o backcourt do Golden State. E o backcourt do Portland Trail Blazers, que eu acabei esquecendo, que é o Lillard e o McCollum, também são muito fortes, que vieram para ocupar essa lacuna que a queda dos velhinhos do Spurs teve. E, em resumo, um backcourt muito forte, não consigo apontar se é o melhor, mas um backcourt que pode levar o Wizards a disputar a final da Conferência do Leste. Bem, concordo com você, tá ali no top 3 pra mim. Não é o melhor, mas tá ali no top 3. Então é isso. Essa foi minha análise do Washington Wizards e agora eu devolvo pro Ângelo falar sobre o nosso time canadense, o Toronto Raptors. Would you please welcome the starters for your Toronto Raptors! Exatamente, Pedrão. Dinossauros, eles ficaram em terceiro, com um recorde de 51 vitórias e 31 derrotas. Começo da temporada passada, o Raptors estava projetado para iniciar a temporada com o Kyle Lowry, o DeMar DeRozan, o DeMar Carroll, o Patrick Patterson e o Jean e o Valanciunas. O Raptors ocupa exatamente a metade da liga do ranking da idade, com 26,1 anos. Teve um saldo positivo de pontuação, tendo feito 106,9 pontos por jogo e tomado 102,6. Teve no top 12 de aproveitamento de arremesso, sendo que foi a 11ª equipe com 46,4% de aproveitamento. E na temporada passada, o Raptors acreditava que ia dar um passo à frente, ia finalmente conseguir, depois de ter batido de frente com o Cleveland na temporada retrasada com muita força na final do Leste, quando o Biyombo despontou ali como uma surpresa e fez com que a equipe equilibrasse bastante os jogos contra a equipe de Ohio. Esperava-se que o Raptors desse mais um passo à frente, fosse uma equipe que adicionasse mais qualidade, e acabou que isso não foi muito observado. A equipe acabou trazendo de reforço assim, principal, Jared Sullinger, não como principal, mas para poder auxiliar ali o elenco. A equipe continuou se apoiando ali no Corey Joseph e no Norman Powell. O Powell é um jogador muito versátil também. A equipe procurou manter aquela receita que estava funcionando bem. Parece que na temporada passada o DeRozan resolveu assumir o protagonismo do backcourt poderoso que estava sendo feito, que era do Lowry, ao meu ver, até o momento. O Valanciunas continuou lidando bastante com as lesões, e isso deu espaço para que a rotação com o Bebê, com o Siakam, com o Poeltl tivessem maior espaço na rotação, tentassem se fixar. A equipe sofreu bastante também com as lesões do DeMar Carroll, e acabou que o Raptors, numa tentativa de fazer uma puxada para playoff, a equipe já estava garantida nos playoffs praticamente. Só que para fazer uma puxada para voltar a disputar a final do Leste, a equipe fez trocas para adquiriu o PJ Tucker e adquiriu o Serge Ibaka. A equipe do Raptors fez essas modificações, só que a fama de amarelão nos playoffs se manteve. A equipe caminhou tranquilamente para os playoffs e acabou pegando o Milwaukee Bucks. Deve-se ressaltar que o Raptors já passou dificuldades nessa primeira série, vencendo em 6 jogos, mas vencendo uma equipe que o Bucks perdeu principalmente na inexperiência e na falta de banco. O Raptors, com uma equipe aparentemente mais encorpada que a temporada passada, já sofreu dificuldades. E na segunda rodada enfrentou o seu algoz, enfrentou o Cleveland Cavaliers
e provou que o DNA da equipe parece que se manteve o mesmo. A equipe foi varrida pela equipe de Ohio e foi uma grande frustração para os torcedores de Toronto, mas deixou uma marca muito forte na liga, que foi a pressão que a dupla do Lowry com o DeRozan sofreu, e também muitos apontam a falha do Dwayne Casey como técnico, um técnico fraco que não consegue administrar e aconselhar seus jogadores nessas situações de maior pressão. Acontece que o Raptors nessa off-season foi uma equipe que basicamente manteve a sua base titular. Provavelmente a adição para o quinteto titular deve ser o CJ Miles. A equipe trouxe via draft o Anunoby e trouxe por meio de uma troca o CJ Miles. Perdeu o Patrick Patterson, que era um dos melhores sexto homens da liga para poder ajudar, que trazia também o arremesso de fora. Perdeu o PJ Tucker, e não só perdeu o PJ Tucker, ele tinha dado uma pick de primeira rodada pelo PJ Tucker, ele veio para o Raptors e agora ele já foi para o Rockets. Fez uma troca para se livrar do contrato pesado do DeMar Carroll, fez uma troca para se livrar do Corey Joseph, bem duvidoso essa troca, porque ele estava sendo um bom backup para o Kyle Lowry. Ou seja, a equipe do Raptors para a próxima temporada está projetada para começar com Lowry, DeRozan, Miles, Ibaka e Valanciunas. Acho que não tem como não dizer que a equipe do Raptors... quer dizer, não é que não tem como não dizer, mas se for fazer uma análise fria, o Washington ele deve tomar essa posição do Raptors, a terceira posição, porque foi uma equipe que manteve o seu banco e trouxe reforços pontuais. Já o Raptors praticamente não trouxe ninguém e perdeu jogadores que ajudavam bastante, como o Patterson e o Joseph. Ou seja, com um banco mais fraco e uma equipe que já ninguém tem mais dúvida de que a equipe passa por dificuldades em playoffs, o Raptors praticamente deve ir para os playoffs na próxima temporada. Só que o protagonismo do time deve, ao meu ver, desaparecer, e a equipe do Raptors deve acabar entrando no mais ou menos o que o Clippers está vivendo. Já passou o seu auge, a equipe agora parece ver uma crise tática e técnica. Os jogadores, a equipe não consegue reforçar o seu elenco e seu técnico parece mais desgastado. Eu acho que talvez o fim da era do Dwayne Casey em Toronto esteja perto. De positivo, a gente pode ver que os brasileiros devem ter mais espaço na equipe do Raptors na próxima temporada. O Caboclo, finalmente, ele estava há 2 anos de estar pronto. Ele parece que agora vai conseguir ter mais espaço na rotação. Precisa ter a cabeça no lugar, né? Não se achar a estrela como se achou na seleção brasileira. Também o Bebê mostrou solidez na temporada passada, registrou esteve muito perto de duplos, foi titular em alguns jogos pela equipe do Raptors, mostrou uma evolução muito grande na defesa, um atleticismo. É um jogador também que deve ganhar o seu espaço. Então, de destaque positivo para o Raptors na próxima temporada é a ascensão dos nossos brazucas, e de negativo, uma equipe que parece que, igual o Hawks, se desmantelou um pouco na próxima temporada, na temporada passada, a equipe parece que vai se desmantelando aos poucos e perdendo aquela ascensão que teve nas últimas temporadas. Pedrão, a pergunta para você é justamente essa. Você acha que o Raptors, agora, se você for analisar o momento deles, ele já vive um momento de queda, então mais para desmantelar essa equipe do que tentar ser um contender? Eu acho que sim, Ângelo, mas parece que a diretoria não percebeu isso, porque encheu o bolso do Lowry de grana, que é um cara que, sinceramente, é um ótimo armador ainda, mas não é mais um garoto, não é um dos armadores mais atléticos da NBA, e junto com o DeRozan tem a fama de sumir nos playoffs.
Também renovaram um contrato longo com o Ibaka, que a gente pode dizer que ele é um ótimo role player, né? Não role player no sentido de banco, mas role player no sentido de... Ele não vai ser o cara do seu time, mas vai te ajudar bastante, reboteando alguns pontos. E eu acho que as perdas que o time sofreu foram muito significativas. O PJ Tucker, o Patrick Patterson são aquele tipo de jogadores que são ótimos de ter no elenco, muito úteis. E o Corey Joseph, que como eu falei que você também disse que o Larry, mais uma opinião pessoal, não é um armador tão confiável, machuca bastante até. Corey Joseph era um ótimo backup, ótimo mesmo, e deixou ele sair, né? O Carroll nem é tão sentido porque ele não estava jogando bem de qualquer maneira, né? Mas o time perdeu valores de draft para abrir mão dele. Então eu entendo sim que o Raptors está numa fase de um pouquinho de queda, mas parece que a própria diretoria do Raptors não percebeu isso, porque os principais jogadores que vem batendo na trave há bastante tempo, ela recompensa essa falta de resultados com contratos longos e gols. Então é isso. Eu concordo com você, acho que a diretoria do Raptors está meio dando muita chance pro Casey e fazendo as burradas que vai se arrepender com certeza mais pra frente no elenco. Mas vida que segue, o Pedrão vai falar agora do Cleveland Cavaliers, que foi uma equipe que, juntamente com a equipe que eu vou falar depois, o Boston Celtics, deu uma agitada na off-season e prometem fazer a disputa cabeça a cabeça pelo leste. Pedrão, Cleveland Cavaliers. Bem, Ângelo, com o mesmo recorde do Toronto Raptors, 51 vitórias e 31 derrotas, e nisso a gente percebe que o recorde de temporada regular nem sempre se reproduz nos playoffs. O Cleveland Cavaliers teve na temporada passada uma média de 29 anos de idade, puxada muito pro alto pelos veteranos do banco, como o Chris Anderson, o Darren Williams, o Richard Jefferson. Esses caras realmente puxam a média do time lá pra cima. E acertava 47% dos seus arremessos de quadra, tendo também fazendo 110 pontos por jogo e tomando 107, né? Tendo assim um salto positivo de 3 pontos por jogo. Temporada passada o time foi campeão na temporada 2015-2016, né? Então e foi daquele modo que a temporada praticamente perfeita do Warriors com 73-9, e o time era menos acreditado, e foi um título para ficar realmente gravado na história assim, porque foi muito importante, o primeiro de Cleveland. Mas assim, o LeBron desde a off-season passada começava a pedir reforços para o time, porque o Warriors anunciou o Durant, né? E com isso estava ameaçado a reconquista do campeonato pelo Cavs, né? E temporada passada o time saía jogando com Kyrie Irving, J.R. Smith, LeBron James, Kevin Love e Tristan Thompson, né? Era uma temporada pro Love tentar se firmar de vez, e pro Kyrie Irving não se firmar, porque já era um jogador bem sólido na liga, mas assim, tentar subir um pouquinho de patamar, né? Tentar realmente, sei lá, se ele quisesse se firmar como o melhor armador do leste, sim, buscar uma coisa a mais da carreira dele. E a gente viu que o Cleveland abriu mão de vários jogos na temporada regular, já se poupando para os playoffs, até porque o time, os jogadores, o LeBron se poupava em alguns jogos, mesmo ele tendo um físico muito bom, e a grande maioria de jogadores ali do Cleveland também se poupando para os playoffs. E deu certo pro time até os playoffs do lado na Conferência Leste, né? Porque passou bem do Pacers, fez a 4-0 no Pacers, fez um 4-0
no Raptors também. No Boston, na final da conferência, não fez um 4-0, fez um 4-1 no caso. E quando chegou nas finais da NBA, a gente pode dizer que o Cleveland foi amassado pelo Golden State Warriors. Ganhou apenas um jogo e assim, já foi um jogo que as pessoas já consideravam que o Cleveland ia tomar um 4-0, né? Mas o que acontece é que depois de tantos pedidos do LeBron, da diretoria se mexer do jeito que podia, abrindo mão de picks, para trazer os caras como o Deron Williams, na verdade o Deron Williams e o Bogut chegaram sem custo de picks, mas o time se reforçou no banco, e esses jogadores, assim como no caso que eu citei do Wizards, deram uma sumida quando foi mais necessário. O Kyle Korver fez jogos bons nos playoffs, mas tiveram alguns jogos muito fracos, né? O Deron Williams, eu já dizia que era um cara fraco. Eu acho o Deron Williams bem fraco atualmente. Muita gente acreditava nele. Deu no que deu, não deu em nada. O Channing Frye, que foi importante na temporada regular, não apareceu para jogar nos playoffs, nem entrava em alguns jogos. Chris Anderson, que o diga, não entrava, né? E é isso, o time acabou sendo amassado. A temporada muito boa que o Cleveland fez foi praticamente ignorada com o passeio que o time tomou nas finais. Pensando nisso, nessa off-season, né, a notícia principal que aconteceu foi a insatisfação do Kyrie Irving, o pedido dele de troca, né? E que pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava. Mas antes disso, o time já havia se movimentado para trazer alguns jogadores, que foi o José Calderon, como backup, o Jeff Green, como agente livre, veio do Magic, o Cedi Osman, que foi uma escolha de draft do Cleveland em 2015, mas que foi concretizada para vir para a NBA agora, que é um jogador que tem um certo futuro, né? É um turco, estava jogando na Euroleague. E quando começou-se a falar sobre o Derrick Rose assinar com o Cleveland, também começou o papo da troca do Kyrie, várias ofertas. O Cleveland talvez não queria abrir mão dele, queria esperar uma oferta boa. E essa oferta veio, uma oferta muito boa por sinal. Tirou o Cleveland de um buraco, porque o Kyrie estava insatisfeito. E o time conseguiu, além do presente, conseguiu garantir um futuro para o time. Porque a troca ocorreu, o Cleveland mandou o Kyrie Irving para o Boston Celtics, que o Ângelo vai fazer a análise dele daqui a pouco sobre o Boston Celtics, também enviesando essa troca para o Boston. Mandou o Kyrie simplesmente, e em troca disso recebeu o pacote do Isaiah Thomas, que jogou muito na última temporada, né, mas está machucado, né, tem essa questão, mas volta ainda nessa temporada. Além dele, o Jay Crowder, que é um ótimo role player, bom defensor, faz suas bolinhas de 3, muito aguerrido. Também recebeu o Ante Zizic, que foi uma escolha de draft do Boston Celtics, que é um big man, pode jogar na posição 4-5, que quem sabe pode ser útil para o banco do Cleveland, principalmente poupar mais jogadores. É um jogador bem novo, né? E além disso recebeu a pick desse ano de agora para o draft de 2018, né? Do Boston Celtics, que era do Brooklyn Nets, então muito provavelmente vai ser uma pick alta, né? Um jogador muito talentoso vai acabar caindo em Cleveland. E ela recebeu também uma pick de segunda rodada. A gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre essa troca na semana que vem, tá? Mas de antemão eu já falo que eu achei que essa troca foi boa para os dois lados, assim. Mas foi bem melhor para o Cleveland. O time conseguiu contornar a situação, mantendo o presente muito bom, mantendo as totais condições de brigar com o Boston Celtics pela conferência, e também garantindo o futuro com essa pick, né? E vai poder trazer um jogador muito bom, como, sei lá, o Michael Porter Jr. ou o próprio Miles Bridges, que são jogadores que bem mais pra frente a gente vai voltar a falar de draft lá pro finalzinho da temporada, né? Mas de qualquer maneira, o Cleveland perdeu o Deron Williams, o James Jones, Dante Jones e o Derrick Williams, né?
E são percas comuns pro time, de jogadores que nem fede nem cheira, sabe? Também assinou com o Derrick Rose, né? Então tem um conjunto de guardas ali interessante, né? Com tudo isso dito, o time titular do Cleveland nessa temporada está projetado com seria o Isaiah Thomas, né? Mas como o Isaiah Thomas está machucado pelo começo da temporada, provavelmente será o Derrick Rose, com J.R. Smith, LeBron James, Kevin Love e Tristan Thompson, né? Para mim, com as movimentações que ocorreram, o Cleveland tá ligeiramente mais forte que o Boston, principalmente o banco. E por isso eu acredito que o Cleveland vai subir. E esse ano vai ser, pelo menos na temporada regular, o campeão da Conferência Leste, né? Bom, esse é o meu palpite pro Cleveland Cavaliers. E perguntando pro Ângelo. Ângelo, você acha que, em relação aos guards do Cleveland, há rumores de que o Iman Shumpert tenha pedido uma troca, né? E a gente pode dizer que ele é dos guards, é o mais defensivo deles. E a minha pergunta vai exatamente para você sobre isso. Quando a gente pensa no conjunto ali, Derrick Rose, Isaiah Thomas, Calderon e o J.R. Smith, vamos botar nesse bolo também o Kyle Korver. Todo mundo aí é conhecido pelo ataque, né? Então, como é que o Cleveland pode fazer para ajeitar esse problema de defesa aí que eu vejo acontecendo com esse grupo de guards? Olha, Pedrão, eu acho que como, não sei se você lembra, podcasts passados, a gente destacou que o Tyronn Lue, ele conseguia fazer uma boa estruturação na defesa do Cavs quando ele queria. Quando a coisa apertou, ele conseguiu montar uma conjuntura defensiva ali no Cavs boa. Eu acho que isso é um fator que tem que ser considerado, porque o Cavs já vai estar nos playoffs, consequentemente, de qualquer maneira. Então, eu acho que ele tem uma temporada inteira para, como o Shumpert, você falou, vai ficar isolado, para estruturar essa defesa em diversas situações, em diversos matchups, para preparar a equipe para os playoffs. Então eu acho que, como você falou, vai ficar assim uma lacuna. Afinal, eu acho que o Shumpert já estava muito estabanado nos playoffs, ele já estava meio doidão da cabeça, não estava contribuindo tanto assim, mas é uma perda na defesa, sim. E eu acho que a equipe do Cavs tem que se adaptar a esse time que ataca melhor e defende não tão bem assim no backcourt. Mas eu acho que, como o Cavs já tem a primeira posição assegurada, eles podem trabalhar nessas variações, e o Tyronn Lue é um técnico que, acertando a mão nisso, pode fazer uma consolidação dessa defesa do Cleveland. Bem, então essa foi minha análise do Cleveland Cavaliers. E agora vamos para a última análise de todas nessa nossa pré-temporada 2017-2018. O Ângelo vai falar pra gente sobre o líder da temporada passada da Conferência Leste, o Boston Celtics. Exatamente, Pedrão. O Boston Celtics terminou em primeiro do leste, surpreendentemente, com uma bela campanha de 53 vitórias e 29 derrotas. Na temporada passada, o Celtics iniciou a campanha com Isaiah Thomas, Avery Bradley, Jay Crowder, Amir Johnson e Al Horford. A equipe foi a 12ª equipe mais jovem da liga, com média de 25,9 anos, e fez 108 pontos por jogo, tomou 105,4. Foi uma equipe ali que, juntamente com o Raptors, ficou no meio termo dos field goals, acertando 45,4% e ficando ali na 16ª colocação nesse quesito. O Celtics, na temporada passada, iniciou a temporada com menos expectativa do que terminou a temporada.
Eu acho que se você traçar um para a equipe do Boston, foi uma virada muito rápida que a equipe teve, mas já era esperado que a equipe conseguisse, já que tem o Danny Ainge como um grande GM e é uma equipe muito bem estruturada, desde a sua presidência até a sua direção técnica. Era esperado que a equipe do Boston, junto com aquela quantidade de picks que conseguiu acumular com a troca do Celtics, com a troca com o Nets, e juntamente com as boas escolhas que fez com essas picks e com o seu poder de espaço livre na folha salarial, era esperado que a equipe do Celtics realmente desse um passo para frente. Eu esperava que fosse mais tardiamente, mas o Celtics começou a temporada passada mostrando uma equipe muito balanceada. O Isaiah Thomas deu um salto para frente na carreira, se tornou o líder de pontuação do Celtics e não somente isso, disputou para ser um dos maiores pontuadores da temporada em toda a liga. O Avery Bradley deu um salto quantitativo, principalmente na defesa e na quantidade de rebotes, é um jogador que me agrada muito. O Jay Crowder, ali juntamente com o Jaylen Brown, cobrindo bem as alas. O Al Horford, que foi a grande contratação na free agency passada para a equipe do Boston, com um contrato máximo. Iniciou ali dominando a posição do garrafão pelos Celtics, não fez um começo muito brilhante, mas foi um jogador muito completo e que encaixou bem no esquema do Brad Stevens, e a equipe teve vindo do banco o Marcus Smart, o Jonas Jerebko, que apesar do pessoal não gostar bastante, é um jogador versátil. Teve também o Kelly Olynyk, teve o Jaylen Brown. Foi uma equipe que teve um time titular forte e um banco forte. Não são jogadores de tanto renome, mas o conjunto formado pelo Brad Stevens alçou a equipe do Celtics a disputar as primeiras colocações com o Cleveland. O destaque foi que o Celtics ele conseguiu se aproveitar muito bem do período de instabilidade que o Cleveland viveu na temporada, e a equipe, na primeira oportunidade que lhe foi dada, abocanhou a primeira colocação do leste ao final da temporada. A equipe do Boston iniciou os playoffs com um fardo muito pesado para carregar, o fardo de ser o primeiro do leste, e acabar conseguindo finalmente encontrar o Cleveland só numa final de conferência. A equipe passou pelo Chicago Bulls por 4-2 na primeira rodada, apesar de passar um susto perdendo os 2 primeiros jogos em casa. A equipe recuperou todas as suas posses e teve o destaque principalmente do Isaiah Thomas jogando na mesma dias depois da morte da sua irmã. Foi uma coisa muito memorável e muito marcante, emblemática. Se vê o TD Garden lotado, apoiando o Isaiah, e ele nitidamente emocionado. A equipe do Boston, na segunda rodada, enfrentou o Washington Wizards. Foi uma das melhores rivalidades da última temporada. A equipe teve aquela coisa ao longo da temporada regular: a gente vai vir para o seu funeral. Os jogadores foram com a camisa preta para o jogo e eles queriam se enfrentaram. Foi uma série fantástica, e o coletivo do Boston, juntamente com Isaiah Thomas, inspirado nos momentos decisivos, fez a diferença. O Boston venceu por 4-3, 7 jogos, e o Boston foi para a final do leste, como se desenhou, para enfrentar o Cleveland. Aconteceu justamente que uma andorinha só não faz verão. O Isaiah Thomas vinha liderando a equipe, mas a falta de nomes de mais peso para a equipe do Boston fizeram com que a equipe fosse até que facilmente dominada pela equipe do Cleveland. Vale lembrar que o Isaiah Thomas ele se lesionou no começo da série, então o Boston jogou sem seu principal jogador à série. Praticamente quando estava ali 3-0, eles se deram por vencidos, mas a equipe do Boston no jogo 4 fez uma bela partida fora de casa, num game winner, se eu não me engano agora, do Avery Bradley, numa bola de 3. E a equipe fez o máximo que podia na sua conjuntura sem o Isaiah, só que como ele era o líder de pontuação do time, a equipe teve uma perda de identidade muito grande e nenhum esforço coletivo que era centrado no Isaiah, e aí passou a ser descentralizado,
não conseguiu ter muito resultado. Mas a free agency foi muito positiva para o Boston Celtics. A equipe, com a pick que ele era do Brooklyn Nets, acabou selecionando na terceira ou quarta escolha, se eu não me engano, acabou selecionando o Jason Tatum. A equipe só recapitulando, perdão, a equipe do Celtics acabou trocando a primeira escolha que tinha sido otorgada na loteria para eles com o Philadelphia 76ers. O Danny Ainge já queria o Jason Tatum desde o começo, então para ele não fazia tanta diferença se fosse na primeira ou na terceira escolha, já que ele provavelmente sobraria. Então ele selecionou o Jason Tatum via draft, o Jabari Bird via draft, o Semi Ojeleye via draft, assinou com o Zizic, que tinha sido draftado em 2016 pela equipe, que acabou sendo trocado posteriormente na troca que eu já vou citar. Acabou também assinando com Yabusele e com free agents como o Aaron Baines e principalmente a grande estrela do Celtics agora, juntamente com o Kyrie Irving, o Gordon Hayward. Por meio de uma troca também com o Pistons, também conseguiu trazer o Marcus Morris. De negativo é que toda equipe que faz sucesso acaba perdendo alguns valores. A equipe acabou trocando o Avery Bradley, que deve vir para um contrato máximo na próxima temporada. O Amir Johnson foi para os Sixers. O Kelly Olynyk também, que um dos melhores reservas da temporada passada, jogou bastante nos playoffs, foi para o Heat. E o Jonas Jerebko acabou fechando com o Utah Jazz. Sendo assim, o lineup projetado para os Celtics para a próxima temporada contém Kyrie Irving, Jaylen Brown, Gordon Hayward, Marcus Morris e o Al Horford. A equipe do Boston fez 2 movimentos centrais. Conseguiu fazer o lobby para assinar com o Gordon Hayward, tem um contrato máximo para ele na free agency. É um jogador com a cara do Brad Stevens, é um jogador que vai agregar muita versatilidade e é um jogador que está em constante evolução, uma das sensações da liga, vai acrescentar bastante para a ala da equipe do Boston. O Crowder era um bom jogador, mas o Hayward é um jogador de calibre All-Star. E trouxe numa troca bombástica o Kyrie Irving para ser o seu franchise player de vez. Acabou tendo que abrir mão do Isaiah Thomas, do Jay Crowder, de uma pick e também do Ante Zizic e de uma escolha de segunda rodada. Tudo isso pelo Kyrie Irving. Valeu a pena? Não valeu a pena? O Kyrie Irving é um jogador novo que pode liderar a equipe do Celtics e é uma das maiores esperanças da equipe para a próxima temporada. É um jogador com muito potencial e vai abrir espaço para o Jaylen Brown e para o Jason Tatum darem um passo à frente na rotação, se tornarem jogadores mais importantes. A equipe do Boston continua com o banco bem estruturado, continua agora com jogadores principalmente draftados, vai ter o Tatum vindo do banco, vai ter o Smart vindo do banco. É uma equipe reforçada e que espera conseguir bater o Cavs. No elevador do basquete, o Celtics permanece na sua mesma colocação, na minha opinião, primeiro lugar do leste. A pergunta que fica para o Pedrão é que, diante de toda essa mistura, foi uma off-season muito bagunçada para o Celtics. Pedrão, o Celtics sai mais fortalecido com essa troca porque ele perdeu muitos nomes, mas ele trouxe 2 fundamentais. Trouxe o Irving na trade e assinou com o Gordon Hayward. O Celtics sai fortalecido? Eu acho que não dá pra gente... É complicado dizer se sai fortalecido ou não. O que eu garanto pra você é que, na minha visão, o time ficou mais como eu ia dizer? Esqueci a palavra, mas assim... Ele tem uma direção visual assim mais definida. Mas assim, não definida no sentido de um estilo de jogo definido.
até porque o Brad Stevens é muito bom e tem um ótimo time para trabalhar aí nessas mãos, e com certeza vai conseguir extrair praticamente o máximo desses jogadores. Mas quando a gente olha para o time do ano passado, você tinha o maior pontuador do time ali nas suas mãos, do Isaiah Thomas, e aí junto dele você tinha um jogador que complementava ele muito bem, que era o Bradley, que era um bom reboteiro, que defendia bem, que também pontuava, mas não precisava pontuar tanto. Aí você tinha na posição 3 o Jay Crowder, que também é um jogador que também não era o centro, um dos maiores pontuadores do time, quer dizer, era sim, mas não era essa a sua função. Também era um ótimo defensor, um jogador muito aguerrido. Na posição 4 você tinha o Amir Johnson, que era o reboteiro do time, também para defender, e o Al Horford para também ajudar o Isaiah Thomas na pontuação mais dentro do garrafão, apesar de ser um jogador que chuta para 3 e etc. Quando a gente olha para o quinteto provável dessa temporada, como eu falei, eu destaquei um pouco mais as características de rebote e defesa. Agora eu já vejo um contrário. Você vê um Kyrie Irving tem características até bem parecidas com o Isaiah Thomas. Assim, ele é um pontuador. Ele pontua de jeitos diferentes do Isaiah Thomas, mas é um pontuador. Não é não é mais conhecido por ser um grande playmaker. Só que se você bota um Jaylen Brown, já é um cara bem diferente de um Avery Bradley, por exemplo. Na minha visão, ele ainda está mais cru, pode se desenvolver num jogador muito bom, mas ele tem um pouco diferente do Bradley. Mas quando você já parte de Gordon Hayward para Jay Crowder, já é bem diferente. O Gordon Hayward também é um pontuador. O Morris vai fazer bem o papel ali do Johnson, e o nosso querido Al Horford se manteve. Só que eu vejo que vai depender muito, muito, muito mesmo dessa segunda unidade. O time vai contar com o Tatum e mais alguns, muito possivelmente algum desses jogadores que foram draftados, como o Bird, o Ojeleye, e a gente conhece mais superficialmente esses caras, né? Assim como quando o Jerebko chegou na liga não era muito conhecido, o Mickey, o próprio Olynyk. Então, esses jogadores vão ter que ter características um pouco diferentes dessas que eu já citei no time titular, de pontuar. Mas assim, como eu disse na minha análise do Cleveland Cavaliers, eu acho que o banco do Cleveland está mais pronto. Os jogadores já tem um pouco mais de rodagem na liga e já são mais definidos e bem mais variados. Você lá tem um Kyle Korver para pontuar, mas vai ter um Jay Crowder para defender. Você vai ter um Channing Frye para ser o seu stretch 4 ali. Também você pode esperar algumas coisas do Osman e do Zizic. Então, eu acho que o time ficou menos equilibrado. Mas isso não quer dizer que o time vai ficar pior. Porque você citou Stevens, esse é o nome. Vai depender muito do que ele vai fazer com esses caras. Eu ainda acho que o Cleveland está um pouquinhozinho na frente do Celtics. Até porque mudou um pouco menos. A base ainda é um pouco mais do ano passado. Então o time já se conhece um pouco melhor. O Boston vai demorar um pouquinho para encaixar ali. Mudou praticamente todo mundo. Então, é isso. Eu concordo, mas discordo, né? Eu acho que o Cavs ele ainda precisa passar por uma estruturação maior. Então eu acho que, pelo menos na temporada regular, o Celtics ainda vai ficar com a primeira colocação. Mas opiniões são opiniões. E sendo assim, a gente encerra a nossa retrospectiva do basquete. Tratamos de todas as 30 equipes da liga. Demorou 6 podcasts para isso. E a partir do próximo podcast a gente já vai começar a fazer toda uma retrospectiva das trocas e tudo que aconteceu durante essas 6 semanas que a gente ficou dedicado basicamente às retrospectivas. Pode ser o seu cabelo ou o jeito que você anda, pode ser o seu apelo
acho que a gente conseguiu a gente vai voltar mais para frente para fazer, mais na frente a gente vai fazer projeções mais detalhadas sobre a tabela das equipes, como a gente acha que vai ficar as classificações, e eu acho que o saldo foi positivo da retrospectiva do Brasquete, não foi, Pedrão? Achei que a gente fez de uma maneira que não ficou muito pesado, ao mesmo tempo que foi bem informativo, né? Espero que o nosso público também concorde. Deem aí o feedback de vocês, tá? Caso a gente não tenha tratado de algum aspecto especial do time, pode comentar que a gente vai tentar trazer nos próximos programas. E é isso. Como a gente já tinha falado há bastante tempo, tem bastante caras que estão disponíveis aí, caras bons, como o próprio Tony Allen, roleplayers que podem ser muito interessantes, o Shabazz Muhammad, alguns caras que vão acabar inevitavelmente parando em algum time, e pode ser esse o diferencial para o seu time estar dentro do playoff ou não. Então, uma coisa que essas nossas projeções ainda são passíveis de sofrer alteração para os próximos episódios, né, Anjo? Exatamente. Eu agradeço você, Pedrão, que me acompanhou nos 6 programas, o Diegão, que teve compromissos, mas acabou acompanhando a gente também no penúltimo programa, e eu espero a todos que tenham gostado da retrospectiva do Brasquete, e voltaremos mais para frente. O Brasquete não para, vem aí as notícias de trocas, as últimas notícias da Free Agency, e mais para frente vem as projeções mais detalhadas junto com as notícias da pré-temporada. Agradeço ao Pedrão por ter participado do Brasquete. Eu também te agradeço, Ângelo, e até a próxima, ouvintes. Eu sei lá, se eu vi você mais tarde, eu vou até o dia clarear. Sei não, se eu vi você mais tarde, eu vou até o dia clarear. Vou até o dia clarear.